26 de julho de 2017. Quarta-feira quente pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana. E daqui a pouco, o Gazeta Esportiva vai trazer aqui, direto do Mineirão, todos os detalhes de Cruzeiro e Palmeiras. Jogo que vale uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A expectativa é de que tenhamos casa cheia. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. TV Gazeta marca presença também direto da Arena Corinthians, trazendo todos os detalhes da partida do Timão. São Paulo apresenta mais um reforço para a temporada. E ainda a Internacional vence Oeste em casa e volta ao G4 da segundona. E Chapecoense avança nos pênaltis pela Sul-Americana. Tá lá, já estamos ao vivo. Muito boa noite para vocês, todos que estão acompanhando mais um Gazeta Esportiva. E passados quase um mês dos jogos de ida, as quartas de final da Copa do Brasil estão de volta. Por isso, é hora de relembrar como estão os confrontos e o que cada time vai ter que fazer para avançar de fase. Após quase um mês desde os jogos de ida, as decisões das quartas de final da Copa do Brasil voltam a partir desta quarta-feira. Hora então de relembrar como foram os duelos que deram início a essa fase decisiva. Na Arena Independência, o Atlético Mineiro bateu o Botafogo por 1-0. Robinho deu um passe açucarado para Casares e o equatoriano teve caminho livre para bater na saída de Gatito. Com o resultado, o Galo pode até empatar nesta quarta no Engenhão para avançar de fase. Na Ilha do Urubu, o Flamengo conseguiu uma grande vitória sobre o Santos. Everton e Cuéllar, com 2 golaços, um em cada tempo, abriram uma boa vantagem para o rubro-negro para o jogo de volta. Também nesta quarta, só que às 9h45 da noite, o Peixe terá que vencer na Vila Belmiro por uma diferença maior ou igual a 3 gols. O único mandante que não venceu na primeira partida, o Palmeiras também terá que se desdobrar para se classificar para as semis da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Cruzeiro chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, mas o Verdão reagiu na segunda etapa e buscou um empate heróico. O confronto entre as equipes também rola nesta quarta, no Mineirão, a partir das 9h45 da noite. Já nesta quinta, o confronto que parece estar mais definido. Após meter 4-0 sobre o Atlético Paranaense, o Grêmio precisa de uma verdadeira tragédia para não se classificar para as semifinais. A tentativa de milagre acontece na Arena da Baixada, a partir das 9h45. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, chegamos finalmente a essa decisão da Copa do Brasil, depois de espera de um mês. O Grêmio tem a parada praticamente decidida. O Botafogo, Atlético Mineiro e Botafogo, esse confronto ainda está aberto, assim como Palmeiras e Cruzeiro. E a missão do Palmeiras, veja só, o Palmeiras estava perdendo por 3-0, jogando em casa, empatou 3-3. Se a decisão fosse na semana seguinte, não tenho a menor dúvida de que o Palmeiras estaria muito mais fortalecido. Agora, depois de um mês, as coisas já esfriam um pouco. É verdade que o resultado foi melhor para o Palmeiras do que para o Cruzeiro, do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista de resultado, 3-3 fora, o Cruzeiro só perde a vaga se perder em casa. Portanto, a missão do Palmeiras é uma das mais difíceis. Quer dizer, difícil mesmo é do Atlético Paranaense, mas eu nem conto que vai fazer mais de 4 gols no Grêmio. Agora, a situação do Palmeiras ela é delicada. É um jogo aberto, é um clássico, mas vencer em Belo Horizonte nunca foi fácil, Flávio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Anitta, Celso, boa amigo noite, do Gazeta Esportiva. Mas assim, tudo que você falou, ok. A única coisa é que o Cruzeiro, até por característica, eu acho muito difícil que o Cruzeiro dê a bola para o Palmeiras arriscar. E se ele partir para o jogo, ele corre o risco de tomar um gol. E se ele tomar um gol, aí vira tudo. E é um time pressionado, né? O Cruzeiro é um time que estão pegando muito do pé do Mano Menezes, enfim, é toda uma situação que o Cruzeiro está precisando reverter, está jogando menos do que pode, é bom time. Mas é um jogo muito equilibrado, né? Acho que esse é um jogo realmente extremamente equilibrado, esse Cruzeiro e Palmeiras. Mas eu vejo o Palmeiras em ascensão e não vejo o Cruzeiro em ascensão. Sei lá. Até pela derrota para o Avaí no final de semana, a pressão sobre o Mano. Muito grande. E o Palmeiras, de uma certa forma, está um pouco mais tranquilo, vem de um bom resultado lá no Recife, enfim. Eu acho que dá para o Palmeiras voltar classificado. Nada assim que você vá, mas eu acho que dá para voltar classificado, sim.
Vamos à nossa enquete? Vamos bora. Então. Hoje, então, a nossa enquete é sobre os clubes paulistas na Copa do Brasil. A gente quer saber o seguinte, quem avança? Palmeiras, Santos, nenhum dos dois ou os dois? Acesse o site gazetesportiva.com e dê o seu voto. Uau! Uau! Difícil, hein? Uau! É difícil. O Santos tem que tirar 2-0 do Flamengo. Não é fácil, não creio. O Santos eu não creio. O Palmeiras eu acho que tem alguma possibilidade, mas acho que não vai dar não, nem para Palmeiras, nem para Santos. Sério? Sério. Nem para um, nem para outro? Nem para um, nem para outro. Para mim, passa o Palmeiras, não passa o Santos. Concordo. Tô contigo, não abro. Tô contigo. Um dos principais jogos dessa noite acontece lá no Mineirão, entre Cruzeiro e Palmeiras. Por isso, nós vamos ao vivaço, lá para as Minas Gerais, onde está o nosso repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Escuta, o seu voo atrasou, eu vi no seu Twitter, 2 horas de atraso, é isso mesmo? Mas isso é o que menos importa. Boa noite, Anitta. Boa noite para você. Obrigado pela preocupação. Ao Celso, ao Flávio. Nós falamos aqui do belíssimo estádio do Mineirão. Você pode observar, apesar que estamos às escuras ainda, né? Apenas o pessoal de retaguarda chegando por aqui, mas nós estamos exatamente aqui ao gol, onde a torcida palmeirense espera que pelo menos balance aí uma vez. O Palmeiras não sofra nenhum gol para o Verdão voltar classificado para a cidade de São Paulo, Copa do Brasil. Jogaço que vale vaga às semifinais. Expectativa de grande público por aqui. Nunca é demais lembrar que no primeiro jogo em São Paulo, no Allianz Parque, nós tivemos um empate em 3-3. E a partir daí, rapidamente, como é que fica a situação das equipes para o jogo de hoje? O Palmeiras precisa de uma vitória por qualquer resultado ou um empate de 4 ou mais gols. 4-4, 5-5, daí para frente. Um empate em 3-3, que é inferior a 4, obviamente, leva a decisão aos pênaltis. E aí 2-2, 1-1, 0-0 já não serve não. Já o Cruzeiro também joga por uma vitória simples, como empatou fora de casa, uma vitória por 1-0, classifica o Cruzeiro, mas tem as vantagens do empate. Empates possíveis, muito mais possíveis do que os do Palmeiras, tipo 0-0, 1-1, 2-2. Então é um jogo extremamente importante para o Palmeiras, que precisa de uma autoafirmação, para o próprio Cruzeiro, que para o Cruzeiro é o jogo da vida, né? O Cruzeiro entende que no Brasileiro só pode tentar uma vaga na Libertadores e ele só tem, em termos de chance de título, a Copa do Brasil. Por isso, todo um clima criado aqui na capital mineira desde que nós chegamos. O Palmeiras está longe de São Paulo já faz quase 10 dias, não é? Na quarta-feira da semana passada jogou lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Empate em 2-2. No final de semana, o Palmeiras, sem o time titular, venceu a equipe do Sport por 2-0. E agora, para o jogo de hoje, o Cuca traz força máxima. Porque o Felipe Melo e o Guerra, que não estavam com a delegação, Dracena, Mina, que não jogaram, estão todos à disposição. O time não está pronto, daqui a pouco a gente fala da escalação. O Jean, que estava lesionado, ele voltou contra o Sport, ele fala, né, do seu retorno à equipe titular do Palmeiras e, claro, da expectativa desse jogaço que está confirmado para as 21h45 no belo estádio do Mineirão. Eu fico feliz por ter jogado, por ter voltado, né, depois de um bom tempo, sem poder atuar, sem poder jogar, e poder ter saído de campo com a vitória, né, isso é muito prazeroso, é muito bom. Nós mostramos, né, a nossa força, nós mostramos que temos várias opções aí para poder iniciar a partida, né? Fica a critério aí do professor, né, o que ele achar de melhor, o que ele pensar que vai ser melhor para a equipe, ele vai fazer, ele vai colocar a equipe de acordo com o Cruzeiro, de acordo com o que ele pensa que vai ser melhor, e a gente vai acatar a decisão dele, né? Mas mostramos aí que temos a força do elenco. Bom, tá aí o Jean falando sobre esse tema, sobre a volta dele. Por falar em volta, tem a volta do Guerra. O Guerra e o Felipe Melo não estavam com a delegação no Recife, já estão aqui desde ontem em Belo Horizonte, treinaram, não estão confirmados na equipe, mas o Guerra praticamente certo que comece jogando, o Felipe Melo ainda é dúvida, e o Jean fala da volta importante do venezuelano Guerra, que tem sido um dos destaques da equipe do Palmeiras nesse momento, em termos de competições que a equipe disputa. Chama um pouquinho a marcação para ele, né? Isso abre mais espaço ali para quem jogar de volante, né? Para ter uma infiltração ali, para entrar ali no meio da zaga deles, ou até jogar um pouco mais livre, né? No meio de campo. Sabemos da qualidade, cara, que o Guerra tem, um jogador excepcional, é um jogador pensante ali, né? Que faz aquela função de armar o time, de jogar, né? De criar um ritmo ali no nosso time.
e acrescenta muito a volta dele, né? Então a gente tem que saber aproveitar bem as características dele aí, principalmente para quem jogar de volante ali, aproveitar o espaço quando ele tirar a marcação. Fora os jogadores que não estão inscritos na Copa do Brasil, o Cuca não pode contar com o William Bigode, né? Esse jogador está contundido, fica de fora, é desfalque. No mais, todo mundo à disposição. Dracena, Mina, o Guerra, o Felipe Melo, e eu repito, daqui a pouquinho a gente fala da escalação. Já o Cruzeiro, hoje é um jogo importante para o Cruzeiro e também para o Mano Menezes, que completa 1 ano nessa sua nova passagem de Cruzeiro. Ele vai completar hoje 1 ano e espera completar com uma vitória e a classificação, né? Ou até o empate, 0-0, 1-1, 2-2. O Hudson e o Robinho estão de fora, estão contundidos, e o Sassá recentemente chegou do Botafogo, não está inscrito, não pode participar. O mesmo acontecendo com o Rafael Marques, que era jogador do Palmeiras. O Manuel está de volta e à disposição. O goleiro Fábio atendeu ontem a imprensa aqui em BH, o goleiro experiente da equipe cruzeirense, e ele fala se o Cruzeiro vai lidar com essa vantagem dos empates de 0-0, 1-1, 2-2, empates que dão a classificação à equipe mineira. Nem cita a vantagem, né? A gente sempre tenta frisar o máximo possível antes da partida, né? Que a gente tem que fazer por onde, dentro daqueles 90 minutos ali, o melhor para que a gente possa conseguir o resultado positivo, né? E aí sim, dentro do que vai acontecer dentro da partida, com 2 equipes se empenhando a buscar a classificação, aí você vai analisar no final do jogo se vai precisar dessa vantagem, né? Mas o nosso pensamento é fazer um bom jogo e conseguir vencer, né? Porque isso nos credencia e nos favorece aí a ter mais tranquilidade se a gente entrar com essa postura. Bom, casa cheia, na hora que nós chegamos aqui em BH, na hora do almoço, já tínhamos uma venda antecipada de 40 mil ingressos. A torcida palmeirense também vai marcar presença. Temos tudo para um grande jogo. Temperatura agradável, na casa dos 20 graus aqui em BH nesse momento. O gramado, né? A gente que chegou cedo aqui já dá para observar, tá tudo escuro ainda, mas o gramado tá bonito, tá bem legal. O Mineirão tá lindo, enfim. Tudo para um grande jogo, a arbitragem confirmada do goiano Wilson Pereira Sampaio. Daqui a pouco a gente volta, ficamos à sua disposição aqui em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, para falar um pouquinho mais, dar as escalações, os times e falar da torcida palmeirense. Você pensa que não vai ter palmeirense aqui? A galera tá vindo de Sampa, viu, Anitta? Que não tenham pego um voo atrasado como você. Mas como você não se importou, então volta com 4 horas de atraso que não tem problema. Olha lá, hein? Vai ser um belo jogo, então. 1 ano de Mano Menezes, hein? Que babado. No futebol brasileiro, né? 1 ano, muito será? raro, quase impossível. Mas quase caiu, balançou algumas vezes. Aliás, há quem diga que se não vencer, né, o Palmeiras foi eliminado, tá brincando. pode cair. Vai, Celso. O Mano, ele Sério pegou isso? o trabalho em andamento no ano passado, e aí começou muito bem a temporada. O Cruzeiro estava até com uma invencibilidade, foi perder para o São Paulo, justamente num jogo de Copa do Brasil, quando venceu no Morumbi, perdeu em Belo Horizonte, mesmo assim se classificou. A expectativa é de um grande jogo. Todos sabem da minha preferência por campeonatos por pontos corridos. Eu acho que é a fórmula mais justa, premia o time mais regular, o que fez o melhor investimento, mas também gosto das Copas. Quer dizer, você pode ter um campeonato nacional por pontos corridos, como é o brasileiro, e uma Copa do Brasil... Deve até. Deve, legal. Eliminatória. E esse clima de partida eliminatória, a gente está falando de quartas de final. Mas tem característica de final, casa cheia, expectativa, ansiedade. Mata-mata é pois delícia, então, a expectativa de um grande jogo. São 2 bons times, está em aberto. Só acho um pouco mais difícil para o Palmeiras, porque o Cruzeiro joga em casa. E o fator campo eu acho importantíssimo no mata-mata. Aquilo que eu já falei, eu acho que o Cruzeiro, até por todos esses fatores, vai ter que sair para o jogo, não vai ficar esperando o Palmeiras jogar, não vai ficar segurando um 0-0, porque naqueles 15 minutos finais de gás pode tomar um gol, e no risco ele vai dar o contra-ataque para o Palmeiras. E aí a arma que o Cuca adora. O favoritismo é do Cruzeiro? Sem dúvida, tem todos esses fatores que já foram colocados. Mas a característica desse jogo, a carinha desse jogo, me parece boa para o Palmeiras conseguir um resultado legal. Vai ser eu lá acho e que cá. tem como referência até o que foi Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo atacando, Palmeiras aproveitou lá o contra-ataque. É bem isso. E fez 2-1. É bem essa carinha. Acho que é por aí o caminho. Jogão. E 2 partidas ontem pela Série B. No Frasqueirão, o ABC bateu em casa o Brasil de Pelotas por 1-0. Na outra partida, o Inter venceu o Oeste no Beira-Rio e entrou no G4 da segundona.
Parecia que o jogo teria o mesmo enredo dos anteriores, mas o Internacional não vacilou desta vez. Eduardo Sacha completou o cruzamento de Nico Lopes e fez 1-0 para cima do Oeste. O segundo foi na raça. O ataque do Inter tentou de todos os jeitos colocar a bola lá dentro. Nico Lopes tentou 2 vezes, mas quem conseguiu fazer foi o lateral Wendel, gol chorado no Beira-Rio. Com a vitória por 2-0, o Inter entrou provisoriamente no G4 da Série B. Agora a equipe gaúcha entra em campo só na próxima terça-feira para enfrentar o Goiás. E agora o assunto é Copa Sul-Americana. Vamos manter contato com o repórter Fernando Gavini, que está em Itaquera para acompanhar o jogo entre Corinthians e Patriotas, equipe da Colômbia. Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Estamos falando aqui do lado do estádio do Arena Corinthians, nos arredores do estádio, ainda movimentação muito tranquila. Claro, o jogo começa só às 10 horas da noite aqui em Itaquera, um jogo pela Copa Sul-Americana, em que o Corinthians depende de um 0-0. Um 0-0 garante a classificação corintiana para a próxima fase da competição. Mas é bom lembrar que nessa invencibilidade toda do Corinthians de 30 partidas, o jogo em que o Corinthians ficou mais perto de ser derrotado foi exatamente no jogo contra o Patriotas, na partida de ida, realizada lá na Colômbia. O Corinthians perdia por 1-0 até o finalzinho da partida, quando o Balbuena foi lá e conseguiu marcar o gol de empate já no finalzinho do jogo. Esse resultado de 1-1 dá essa vantagem para o Corinthians. Um 0-0 ou qualquer resultado positivo de vitória classifica o Corinthians para a próxima etapa da competição. Já o Patriotas vem para cá querendo surpreender, e o time colombiano esteve aqui na Arena Corinthians no dia de ontem. Vamos conferir como foi o reconhecimento do gramado na reportagem do Jonas. O Twitter oficial do clube já revela o foco do Patriotas na Copa Sul-Americana. No início da semana, registro de um treinamento na Academia Palmeirense. E um pouco antes da viagem ao Brasil, divulgação de uma visita do time ao santuário colombiano El Topo, com uma legenda referente a Nossa Senhora do Milagre. Com a bênção de nossa mãe, vamos atrás do sonho de toda a cidade de Boyacá. E para o sonho de avançar na Copa Sul-Americana se tornar realidade, o Patriotas precisa ou de uma vitória simples aqui em Itaquera, ou de um empate com placar superior ao 1-1 do jogo de ida. Caso o resultado da primeira partida se repita, a decisão vai para as penalidades. O técnico Diego Corredor disse que sabe da qualidade, do nível dos jogadores e da história do Corinthians, mas que confia no trabalho que o Patriotas vem realizando nos últimos anos. Segundo ele, o time colombiano vai lutar muito para passar de fase e vai tornar as coisas muito difíceis para o Corinthians. O Patriotas, que vem de vitória no campeonato colombiano, mas é apenas o 8º colocado do torneio nacional, terá pela frente o líder do Brasileirão, que defende a impressionante marca de 30 jogos de invencibilidade. O técnico adversário relembra que o recorde quase foi quebrado no jogo de ida na Colômbia, quando o Corinthians conseguiu o empate no último minuto. Ele ainda disse que a marca é um ingrediente especial e reforçou: o pensamento do Patriotas é fazer uma boa partida e passar para a próxima fase. Fazer um bom partido e a lutar por o passo à seguinte fase. O Patriotas tentando surpreender o Corinthians. Agora, cá entre nós, né? O 8º colocado do Campeonato Colombiano não pode eliminar o primeiro, né? Mas futebol é futebol, as coisas podem acontecer, e tem um outro detalhe, né? O Corinthians vai estar, obviamente, privilegiando o Campeonato Brasileiro, priorizando o Campeonato Brasileiro. Tem jogo no final de semana importantíssimo contra o Flamengo, então poupou alguns jogadores dessa partida. Serão 6 reservas na equipe corintiana no jogo contra o Patriotas. Os 2 já estavam fora da equipe, machucados, né? O zagueiro Pablo
Pablo e também o Jadson, e outros 4 serão poupados pelo técnico Fábio Carille. 2 deles nem vieram aqui, nem vão vir, né? O Corinthians não chegou, nem vão vir aqui para Itaquera. O Rodriguinho e o Romero vão descansar, assistir o jogo pela televisão, tranquilos e tal. Já o Fagner e o Jô vão vir para Itaquera, mas ficarão no banco de reservas à disposição do técnico Fábio Carille. No lugar do Jô, quem vai jogar é o Casim. Figuraça, o Casim participou ontem da entrevista coletiva e falou sobre a dificuldade que é hoje ser reserva do Jô diante da grande fase que vive o centroavante corintiano. Quiser joga tudo jogador quiser isso, né? É para realidade, o Jô faz muito bem agora. É tático um atacante, né? É treino, eu tenho muito respeito para isso. Eu treino forte, eu não gritando, porque esse momento é muito bom para nós. Eles ganham, eu ganho também. Entendo? Nosso vai ganhar campeonato, eu ganho também. Se eu pode, eu faço 100 gols, não problema, entende? Para mim, tá bom, eu não jogo muito. Eu acho que quando eu entrar um pouco no jogo, eu ajudo meu time um pouco, entendo? Porque quando você joga 7 minutos, 8 minutos, é difícil. Eu não tenho problema para isso. Como pode eu ficar bravo com o Carille, com o treinador? Não pode. Não pode. Eu quiser jogar, né? Eu preciso esperar. Para mim é dificuldade, porque quando eu cheguei em casa, eu fico bravo com minha família. É o futebol. Eu preciso ficar acostumado a isso, né? Valeu? O Casim aí com paciência, mas querendo mostrar seu futebol. Inclusive, falou em fazer gols no dia de hoje, em mostrar seu futebol, já que poucas vezes ele teve a oportunidade de começar jogando. Em 18 partidas pelo Corinthians, marcou 2 gols, mas desses 18 jogos, a grande maioria foi o que ele disse aí. Entrou um pouquinho, 7, 8 minutos, não é fácil marcar gols dessa maneira, né? Então ele vai tentar hoje mostrar um pouco do futebol que o trouxe aqui pro Corinthians. Agora, sobre o time corintiano que vai jogar no dia de hoje, eu vou trazer mais detalhes na minha próxima entrada aqui direto ao vivo de Itaquera. Tá bom, Anitta? Tá bom, Gavini. Segura esse fone aí, hein, que ele tá de 10-0 em cima de você. O Casim é uma figuraça, né? Eu dizia ontem, o cara é inglês, naturalizado turco, mas ele tem a cara do Corinthians. O jeito de falar, super descontraído. E ele tem que ter paciência mesmo. Ele começou a temporada como titular. E aí no jogo contra o Palmeiras ele foi substituído lá no comecinho do Campeonato Paulista, foi substituído pelo Jô e o Jô fez o gol da vitória. E aí o Carille acabou optando pelo Jô, não errou, o Jô é o artilheiro do time da temporada, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, vai ter que esperar mesmo, é a chance que ele tem de mostrar serviço. Contra o Patriotas é meter gol, Flávio. Não é ruim. Hoje é o dia, mas né, é um cara, Flávio? mas é um cara Hoje boa é o praça. dia, né? Boa praça, legal, Boa dá praça. entrevistas maravilhosas. Vamos convidá-lo em breve para o Mesa Redonda, mas ele é fraco, hein? Ele é como diz o nosso querido Vampeta, ele é danadinho jogando bola. Ele é coitado, ele joga, ele é grosso. O que não quer dizer que não possa fazer gol. Eu já vi muito centroavante grosso fazer gol. O Romero é hoje... Mas o Romero é grosso. Romero e mais 10. Não, o Romero é grosso. Ele entendeu taticamente o jogo e taticamente ele é muito útil. O Casim, ele é um jogador fraco, tecnicamente. Mas pode fazer gol, mas ele é danadinho. Ele é danadinho. Não dá nem para pensar em substituir pelo jogo, mas nem... Sabe aquele negócio assim? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não faria isso que o Carille fez. O quê? De tirar tanto jogador do time. Por quê? Porque foi o jogo mais difícil do ano do Corinthians. Existe muito aquela coisa tinha altitude. Eu sei, tudo, mas tem jogo que encaixa e tem jogo que não encaixa. O jogo do Corinthians contra o Patriota, o Corinthians só não perdeu porque é aquela largura que o time está vivendo, é competente, tá, mas boa dose de largura. O Corinthians teve tudo para perder. Ele não encaixou, ele jogou mal. O Patriota dominou o jogo. Principalmente pelo lado do Arana. Pois é. Mas hoje o Arana joga, né? Então, cara amigo, é um jogo muito cabreiro, sabe? Mas hoje é em casa, tem aquela coisa da torcida. Eu sei. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Corinthians perdendo um time desse porte. Jamais perderia de um Tolima, do Guarani do Paraguai, essas coisas, o Corinthians passa por cima. Olha a ironia. Eu não faria isso, eu não sei. O time jogou muito mal lá no Paraguai. Ele não encaixou contra esse time na Colômbia, desculpe. Ele não encaixou contra esse time. Não encaixou. Mas ainda assim é um time muito forte. Tem Giovanni Augusto, tem Marquinhos Gabriel, a defesa está praticamente inteira só no teu Fagner. Eu sei. Joga em casa. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols.
Tipo assim, 2-2, sabe? 3-3, uma coisa mais ou menos. Isso significa a eliminação do Corinthians. Não, eu não faria isso. Eu adoro o Carille, gosto dele, sou amicíssimo do Valmir Cruz e tal, mas eu realmente estou temeroso. Tá todo mundo, vai golear. Não sei. Eu não estou muito, sabe? Acho que vai ser tranquilo. Eu também acho que vai ser tranquilo. Eu espero, sinceramente, eu espero que seja. Não, ele tá falando sério, eu espero que seja um jogo tranquilo. Mas eu não sei, não. Eu tô meio cabreiro com esse jogo. E digo mais, viu? Casim irá marcar. Não, já que é pra ser, que seja logo com o Casim. Vai ver, você vai ver. Não duvido. Não sei se 2 ou 1 só, mas ele vai marcar, viu? Né? Confia na vovó. Aliás, hoje é dia dos avós, né? Beijo pra minha avó que tá no céu. Vovó. Morreu minha avó já. Olha, ainda falando de Sul-Americana, a Chapecoense passou ontem pelo Defensa e Justiça, time que havia eliminado o São Paulo na fase anterior da competição. A Chapecoense precisava ao menos de um gol para igualar o placar de 1-0 sofrido na ida. E o gol veio aos 24 do primeiro tempo, nesta cabeçada de Túlio de Melo. O gol do camisa 10 definiu o resultado no tempo regulamentar. A decisão, então, foi para os pênaltis, e nas primeiras 5 cobranças, a pontaria do pessoal estava em dia. A vida da Chape começou a ficar mais fácil na sexta batida, quando Jandrei foi buscar o chute de Barreiro no canto direito. Na sequência, Lourenço aumentou a vantagem do time catarinense. Para fechar, Jandrei brilhou novamente ao pegar a cobrança de Daniel Gonzalez e classificou a Chapecoense às oitavas da Sul-Americana. O próximo adversário sai do confronto entre Flamengo e Palestino. Só para ser justo, Deus do céu, esse Defensa e Justiça é um time de várzea, é um time meco. Eliminou o São Paulo. Qualquer time daqui da nossa várzea, das matérias que o Jonas Campos mostra pra gente, ganha desses caras com o pé nas costas. Eles tiraram o São Paulo. E ontem, para eliminar, foi um parto. 2 times de primeira divisão do futebol brasileiro. É preocupante. É um timeco. Tem nada. Não tem campo, não tem torcida. Não tem... Primeira viagem internacional, quando veio aqui, eu fico cabreiro, porque os orçamentos, até da Chapecoense, não dá nem para comparar. Quando você tem um orçamento muito superior, você tem que ser superior. Realmente preocupante esse timeco de esquina criar tanto problema para 2 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar agora lá para Belo Horizonte, onde o Osmar Garrafa está acompanhando os preparativos para o duelo entre Cruzeiro e Palmeiras. Diga lá, Garrafa. Tá certo, Anitta, é isso aí. Tô aqui com o Urandi, com o Bruno e tá ficando com clima de jogo, Anitta. Dá uma olhada, ó. Refletores já parcialmente acesos, já saímos da escuridão, o estádio ainda fechado. O Bruno e o Urandi estão mostrando aqui as imagens do Mineirão, ainda com portões fechados, somente o pessoal de retaguarda. E há pouco, na minha entrada anterior, eu falei que teremos um grande público, mais de 40 mil torcedores, mas que teremos palmeirenses sim. Primeiro porque vimos aqui, na belíssima capital mineira, alguns palmeirenses já espalhados pela cidade. E acompanhe a galera que veio bastante animada de São Paulo, apesar de um atraso de 2 horas no voo. Acompanhe. Canta aí, eu canto, eu sou Palmeiras até morrer. Alegria, dá-lhe alegria, alegria no coração. O quê? Dá-lhe a vida inteira pra ser campeão. Libertadores, a Taça Libertadores, obsessão. Tem que jogar com a alma e o coração. Olê, 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 olê. Canta aí, eu canto, eu sou Palmeiras até morrer. Essa animação aí já demonstra o placar, não importa, importa a classificação, dá pra arriscar placar. 2-0 Verdão hoje, 2-0. Quem marca? Hoje marca um gol do Mina e um gol do Egídio, que é pra dar uma moral pra ele. Tá certo, quanto vai ser? 2-0? 2-0. 1-0 Palmeiras, gol do Borja. 1-0 Palmeiras, gol do Borja. 2-0 Palmeiras, 2 do Borja. 2-0 pro Palmeiras, um do Roger Guedes e um do Borja.
Acha que eu ia ficar desanimado com essa galera no voo, apesar de 2 horas de atraso de Congonhas para Confins? Que nada, esse é o clima, a torcida chega e num clima de tranquilidade, por enquanto do lado de fora do estádio, também na cidade hoje, nenhum problema. A ansiedade para o jogo é muito grande, Anitta, não tem jeito, porque é um jogaço, vale vaga na semifinal, o campeão da Copa do Brasil vai à Libertadores do próximo ano, e por falar em ansiedade, olha só, um dos mais experientes do grupo, o lateral Jean, falou ontem na entrevista coletiva que também está um pouquinho ansioso para esse jogo. Cara, eu confesso que eu estou aí um pouquinho ansioso, né? Tentei que segurar um pouquinho, porque não é bom, a ansiedade é bom até certo ponto, né? Mas a gente tem que controlar isso. Por se tratar de um grande jogo, né? Principalmente pelo que vem sendo aí os últimos confrontos, né? Entre Palmeiras e Cruzeiro, tem sido jogos aí que estão ficando para a história, né? Principalmente a última partida aí. Então a ansiedade ela vem, né? Porque é um jogo muito importante. E eu espero aí poder fazer parte dessa história, da história desse confronto. Bom, tá chegando a hora da partida, vamos arriscar aí as prováveis equipes. Do técnico Mano Menezes, o Cruzeiro, que não terá o Hudson, o Robinho que estão de fora, o Sassá não foi inscrito e tem o Manuel à disposição. Na tela, a provável escalação da Raposa. Fábio no gol, Lucas Romero pela direita, na zaga, Léo, Murilo Cerqueira ou Manuel e Diogo Barbosa pela lateral esquerda. No meio campo, Henrique, Ariel Cabral, Elber ou Arrascaeta, mais Thiago Neves e Alisson. No ataque, Rafael Sobis. Técnico, Mano Menezes. Bom, o Palmeiras é pura dúvida, né? Ele tem Guerra, Felipe Melo, Dracena, Mina, todos à disposição. Vamos arriscar aqui um provável Palmeiras para pegar daqui a pouco o Cruzeiro aqui no Mineirão? Na tela. Jailson no gol, Jean pela lateral direita, Mina e Edu Dracena na zaga, Egídio pela lateral esquerda. No meio campo, uma dúvida, Thiago Santos ou Felipe Melo e Tietê, mais Guerra. No ataque, Roger Guedes, Dudu e Borja. Técnico, Cuca. Vamos sair agora, hein, Bruno? Tá certo, tá aí os prováveis, olha, tá bonito. Chega aqui, Bruno, vai, vamos ver se tá tudo arrumado mesmo, rapidinho aqui. Chega aqui, vamos ver como é que tá essa rede aqui. Rapaz, tomamos 7-1 aqui, Anitta. Que coisa, hein, vovó? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não pode entrar, ó. Aqui tá protegida aqui, a área do goleiro, protegendo a área. Deixa eu ver a rede, ó. Aqui tá belezinha. E que gramado é esse, vovó? Será que dá pra entrar, Bruno? Não, pera aí, falar com o nosso cinega. Dá pra entrar, Bruno? Não. Dá sim. Grande, dá pra entrar aí? Dá sim. Rapidinho, só ver aqui, ó. Opa, que beleza, gramadinho bom, gramadinho bom. É isso, vovó. Daqui a pouco a bola rola aqui no Mineirão, a Gazeta está presente, amanhã no Gazeta Esportiva, toda a cobertura, movimentação da torcida, chegada das equipes, melhores momentos, tudo pra você no Gazeta Esportiva. É jogo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Tá bonito, tá gostoso por aqui, viu, Anitta? Tô vendo. Eu quero ver depois da partida, aquele barzinho que você vai, viu? Ah, conheço esse Garrafa. Um beijo pro Garrafa. Né? Você acha que ele não vai passar no barzinho? Essa é a parte boa de BH, mas agora, a gente leva um tempo para esquecer aquele 7-1, aí você esquece. Eu não quero esquecer, não. Todo ano eu vou fazendo um bolinho, uma vela. Eu não faço questão de lembrar. Sendo a vela em cima do bolo, né? Aquele 7-1, apesar de tudo, né? Foi merecidíssimo. Claro que foi. Justíssimo. Cara, eu joguei um monte de revista fora ontem lá em casa. Por quê? A única que eu não joguei foi a capa da Placar 7-1, massacre, não sei o quê. Eu falei, essa daqui tem que guardar. Tem que esquecer, não. Isso aí é merecido. Merecido, merecidíssimo. Não, eu acho, para a quem direito realmente foi espero até que não melhorou nada, novamente. Não tomaram vergonha. O que é pior, é capaz de ganhar da Alemanha agora e achar que resolveram todos os problemas. Tem que tomar de 7 de novo para aprender. Continua tendo um monte de bandido dirigindo o futebol brasileiro, tem um monte de cara, além de ou bandido ou cara egocêntrico, incompetente, sabe essa. Então tá mais que justo. A Alemanha tem um projeto de trabalho, de jogo, tudo definido. Existem os dois lados, né? Tem o lado racional e o lado emocional. O lado emocional, ele vai lembrar desse 7-1. Para mim, eu me diverti, sinceramente. Quando a justiça é feita, é feito.
É justo. O justo é justo. Você ficou rindo no dia? Muito. Ué, já falei isso aí. Ele fez... Gente, eu chorei em casa. Eu fui parar no hospital. Um ano depois, fui parar no hospital para colocar aqui de tanto rir, para colocar aqui de tanta risada. Claro, foi justíssimo. Não tem nada, não tem nenhum motivo para chorar. Foi ótimo. Achei excelente. Agora o jogo é outro, né? Agora Cruzeiro o jogo é e outro. Palmeiras é uma outra história. Enfim, casa cheia vai ser um espetáculo bonito. Vai ser legal. O Mineirão é bonito mesmo. Palmeiras perdeu o último jogo que realizou no estádio do Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu por 3-1. Mas é bom lembrar que o começo do Palmeiras foi muito bom contra o Cruzeiro. Poderia até ter vencido o jogo. E aí o Thiago Neves fez aquele gol, né? Quase espírita, não tinha ângulo e ele achou um espaço. O Praz não foi bem nesse jogo. O Praz não foi legal nesse jogo. Como não tem Mas ido, hoje né? é Jailson, né? Exatamente, que aliás não perdeu ainda. Mas hoje pode, porque hoje é Copa do Brasil. Ele não perdeu no Brasileiro. Não, mas não vai dar nada, não. Você vai ver. Ó, gente, no São Paulo a diretoria cogita, ai, Jesus Cristo pelado, a volta do argentino Centurion. O Boca Juniors desistiu da contratação do jogador, que no último fim de semana se envolveu numa confusão em uma casa noturna. Lá em Buenos Aires. O destaque desta quarta-feira ficou por conta da apresentação do atacante Marcos Guilherme, de 21 aninhos. Revelado pelo Atlético Paranaense, o jogador estava no futebol da Croácia e chega por empréstimo até dezembro do ano que vem. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Meia atacante. Para os mais antigos, ponta mesmo. Marcos Guilherme, ou... Pode ser Marquinhos. Primeira vez que o Marquinhos veste a camisa tricolor? Que nada! Ele é São Paulino fanático, realizando um grande sonho. Quando eu era criança, eu sempre fui São Paulino, meu tio sempre me incentivou. Então tenho várias histórias como torcedor. Acho que a mais marcante é na final no Mundial contra o Liverpool, que muita gente se juntou para assistir o jogo e eu estava enrolado numa bandeira de São Paulo. Então, quando acabou o jogo, comemorei muito. Marcos Guilherme está em êxtase. Um jovem profissional da bola que ainda precisa, por aqui, superar a fase da tietagem. Se deixar, o moleque pede até autógrafo para alguns desses caras aqui atrás. Cheguei em São Paulo, fui fazer os exames. Quando eu vejo no carro do meu lado, está entrando o Hernanes. Então, de primeiro, tomei um baque, porque passou um filme na minha cabeça quando eu estava na minha cidade, olhando o jogo e torcendo pelo Hernanes. E não é porque eu estava do lado do Hernanes, mas ele sempre foi um cara que eu admirei jogando futebol. Então, eu ali do lado dele, passou um filme, fiquei um pouco constrangido. Não só o Hernanes, como o Lugano também, que é uma grande referência. E chegando aqui conhecendo, só fui confirmar isso, porque é um cara, um líder de verdade, um cara que está sempre disposto a ajudar. Então eu estou muito feliz, não caiu a ficha, realmente ainda não caiu a ficha, mas estou extremamente feliz e empolgado com essa nova oportunidade. O Silvestre me passou depois umas informações sobre o Centurion, que na verdade ele está voltando para o São Paulo. O Dorival tem um certo apreço por ele, até gosta do futebol dele, mas a diretoria do São Paulo não descarta fazer uma negociação com o atleta, ou seja, vai tentar fazer dinheiro. Lá com o Boca não deu certo mesmo, se desentendeu com a diretoria. Não, ele teve um monte de confusão lá, ele bateu na namorada, ele bateu o carro, ele não foi mal em campo. Sim. Agora, aqui no São Paulo, ele não foi mal, ele foi horripilante. Uma coisa tétrica, uma coisa horrorosa. Ele não acertou um cruzamento, um negócio assustador. Trazer de volta um jogador desse é pedir para a torcida xingar, não é? Mas se o Dorival gosta, vai ver que o Dorival vê alguma qualidade nele, né? O Dorival tem uns olhos diferentes. Dorival é tão boa pessoa, mas na verdade, né? ele é jogador desse Pinote aí que está no comando do time. Foi esse que comprou, ele é dono de uma perfumaria aí, eu não sei o nome direito lá. Né? Eu quero um perfume, eu não sei se é, eu não sei qual que é aí. Por isso talvez o interesse em negociá-lo logo para fazer dinheiro, né? Então o Pinote comprou. Fez um bem bolado, é isso? Ele comprou esse jogador, ele doou para o São Paulo. Aí já conseguiu espaço e tal. Aí virou diretor de futebol remunerado e ele abriu mão da remuneração porque ele é senhor da nota. Mas ele não, o São Paulo deveria ter um cara remunerado que fosse do ramo. O cara do ramo do São Paulo, o cara que é o bom do futebol, ele entende perfume. Entendeu?
Então, e ele trouxe o Centurion. Não foi ele que escolheu, mas alguém escolheu, pediu se que ele doou o Centurion. Ninguém quer, tem que pegar de volta, né? Mas é uma tranqueira. Não, mas talvez por isso, então, fique aí essa expectativa de tentar fazer dinheiro com o jogador, que é para minimizar a perda, né, o prejuízo do valor investido. Mas quem investiu foi o seu Pinotti. Entendeu? Foi ele que... Não, aí não tem jeito. Pelo menos ele joga cheiroso, o Centurion. Veja pelo lado bom. Voltamos a falar ao vivo de Itaquera, onde logo mais às 9h45 o Corinthians decide com o Patriotas da Colômbia uma vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mais uma vez, boa noite, Gavini. Anitta, estamos aqui ainda em Itaquera. Movimento ainda muito tranquilo por aqui. Bom, vamos falar sobre como o Corinthians vai jogar nessa partida diante do Patriotas. Como eu disse, o Corinthians não terá 6 titulares, né? 2 já estavam fora da equipe, o Pablo e também o Jadson, né, que não jogaram na partida contra o Fluminense, e 4 jogadores serão poupados na partida de hoje. O técnico Fábio Carille privilegiando ou descansando esses jogadores para o jogo importante do final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Então não estarão em campo. O Fagner e o Jô vão começar no banco de reservas, vão vir aqui para Itaquera, e o Rodriguinho também não vai vir, além do Romero. O Romero que inclusive deixou o jogo contra o Fluminense sentindo um problema, nem terminou a partida do último final de semana. Agora, nos lugares, como é que o Corinthians vai ser montado? No lugar do Fagner vai jogar o Léo Príncipe, a substituição natural. E aí a defesa corintiana é praticamente a mesma que jogou contra o Fluminense. A única diferença é a entrada, a mudança na lateral direita. Os 2 volantes também estão mantidos, né? Com o Gabriel ao lado do Maicon. Só que do meio campo para frente, a parte ofensiva, os 4 jogadores de frente serão todos novos. O Giovanni Augusto continua no time, que ele substituiu o Jadson no último jogo, mas aí entra o Marquinhos Gabriel e também vai no outro lado, no lugar do Romero, a substituição natural seria o Cleison, mas o Cleison também não pode jogar porque já jogou pela Ponte Preta na Copa Sul-Americana, então vai o Cleiton. Vamos ver como é que eu deixo vocês aí com a escalação do Corinthians para a partida de hoje. Na tela, como vai ser a escalação do time do Fábio Carille no jogo Corinthians e Patriotas aqui na Arena de Itaquera. Cássio é o goleiro. Léo Príncipe, a novidade do time na lateral direita no lugar de Fagner. Balbuena e Pedro Henrique formam a dupla de zaga, com Guilherme Arana na lateral esquerda. Gabriel e Maicon serão os volantes, com Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Cleiton formando a linha de 3 atrás do centroavante Casim. O técnico é Fábio Carille. Você acha um time forte? O Corinthians ele tem um esquema muito bem montado. Os jogadores sabem muito bem o que devem fazer em campo. Tanto que o Giovanni Augusto entrou na partida contra o Fluminense e, taticamente, o time praticamente não sentiu. Partiu até dele o cruzamento que resultou no gol do Balbuena. Então, acho que é um time muito bem treinado, Sim. muito bem montado. Por isso, mesmo assim, com 6 desfalques, na verdade 4, né? Porque se você considerar que o Pablo e o Fagner já estavam, e o Jadson já estavam afastados, são 4 desfalques. Dá para encarar o Patriotas numa boa. Ainda mais jogando em casa. O Corinthians tem um sistema definido, sim. É mais fácil você encaixar peças num esquema desses, né? E, teoricamente, é favorito. Nosso assunto agora é o confronto de logo mais, 9h45, entre Santos e Flamengo. Além da vantagem conquistada no jogo de ida, o rubro-negro aposta também no bom futebol do meio-campista Diego, que está de volta à Vila Belmiro. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. No Rio de Janeiro, Flamengo 2-0. Agora é sentar na vantagem e avançar à semifinal, né? Pode até perder de 1, mas de vez em quando a bola pune. Na verdade, nós não estamos nem pensando nessa vantagem que nós temos. Nós iremos encarar o jogo de forma natural, como nós temos feito em outras partidas. E se em algum momento for necessário utilizar dessa vantagem, aí sim o faremos, mas a princípio nem pensamos nessa diferença. O rubro-negro chega a São Paulo sem 4 jogadores importantes recém-contratados que não estão inscritos na Copa do Brasil. Diego Alves, Giovânio,
Rodolfo e Everton Ribeiro, além do meia Ederson, na véspera da viagem, diagnosticado com tumor no testículo. Estamos impactados, né, com essa notícia, mas o Ederson é um cara que já vem demonstrando há algum tempo, em algumas situações, essa superação, essa força de vontade. E hoje, mais uma vez, nós sentimos isso nele. Sem dúvida nenhuma que ele vai superar, é um cara muito querido pelo grupo e nós estaremos ao lado dele para tudo que ele precisar. Solidário ao colega, atencioso com os fãs e motivado pelo reencontro com a Vila, onde foi muito feliz no início de carreira. Retornar a Santos, a Vila Belmiro, enfrentar o Santos, né? Os 2 jogos que eu tive essa oportunidade aqui jogando pelo Flamengo, já foi um sentimento especial e sem dúvida nenhuma, mais uma vez, isso irá acontecer. 1, 2, 3 jogos do Mengão na sequência em solo paulista. Logo mais na Vila Belmiro, Copa do Brasil, o Santos pela frente. Na outra quarta-feira, de novo o Peixe, porém pelo Campeonato Brasileiro e no estádio do Pacaembu. E no meio do caminho, paradinha em Itaquera. Confronto direto com o líder do Brasileirão, o Corinthians. É uma sequência difícil, vamos por partes, porque senão já fica ainda mais pesado, né? Agora é momento de pensar nesse jogo da Copa do Brasil contra o Santos. E do lado do Santos, o zagueiro Lucas Veríssimo falou da expectativa para o confronto contra o rubro-negro. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. A segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro sofreu um revés no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Por isso, o Santos está precavido para os cuidados e o que deve melhorar no jogo de volta logo mais na Vila Belmiro. Será um jogo muito difícil, cara. Como você falou, o Flamengo é um baita time, mas como nós também temos um baita de um time e temos totais condições de reverter esse placar. É entrar centrado, sabendo daquilo que temos que fazer. Precisamos de 3 gols, 2 pênaltis e 3 para classificar. Vamos entrar com esse intuito do início ao fim, vamos buscar do início ao fim. Essa junção do ataque com a defesa, todos atacando, todos defendendo. A nossa equipe está bastante unida, que isso é bastante importante. E vamos em busca dessa classificação. Nem mesmo os tropeços do ano jogando em casa diminuem o otimismo dos jogadores. Aqui na Vila, nosso alçapão, né, como costuma dizer. Talvez esse ano perdemos alguns jogos besta ali em casa, talvez falta de atenção. Teve jogos ainda, inclusive, que fomos superiores à equipe adversária, acabamos perdendo em casa. Mas contar com o apoio do torcedor, da maneira que fez, né, agora no Pacaembu, foi coisa linda, cara. Não estava presente, só que acompanhando em casa, sacanagem. O apoio do torcedor é muito importante nesse momento, inclusive quando você está com o resultado adverso. É contar com o nosso torcedor na Vila Belmiro, que tenho certeza que vai dar tudo certo. No último jogo contra o Bahia, o Santos fez exatamente o que precisa hoje para se classificar. No banco, Levir Coupe com o Galo também virou um improvável placar de 2-0, numa virada de 4-1 contra o Corinthians. Caso consiga o placar mínimo para ir aos pênaltis, muita confiança no destaque da equipe do ano, o goleiro Vanderlei. Sim, é muito importante. Sabemos que podemos contar com eles, mas não vamos contar muito com os pênaltis, não. Vamos pensar na classificação, fazer a quantidade de gols necessários para classificar. Hora da gente ver então o provável time do Santos para esse duelo contra o Flamengo. Na tela. Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Yuri, Vecchio, Copete e Lucas Lima. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. O técnico é Levir Coupe. E agora, hora da gente ver a provável escalação do Mengão. Vamos lá. Thiago, Pará, Hever, Juan e Trauco. Márcio Araújo, Coedjar, Diego e Berril. Everton e Paolo Guerreiro. O técnico é Zé Ricardo. Time por time,
um equilíbrio muito grande, né, Flávio? O problema é a desvantagem que o Santos vai ter que encarar. Banco também, né? A opção de banco do Flamengo. Perdeu por 2-0 lá, agora time, 11 contra 11. Sim. Dá para encarar. O Santos não está jogando bem. O Santos meteu 3-0 no Bahia, é muito doido isso, mas ele não está jogando bem. O próprio Levi falou isso. Sim. E o Flamengo está jogando um belo futebol. Está melhorando. Não está, mas está melhorando. Olha, é difícil tirar 2-0. Bem difícil mesmo. Acho que o Santos pode até ganhar o jogo, mas 2-0... Não sei que faça um gol no comecinho do jogo. Pois é. É possível. Vai estar com o estádio lotado, aquela coisa toda. Mas é improvável a classificação do Santos. Não a vitória. A classificação é muito pouco provável. Pode acontecer, não vai ser uma zebra e tal, mas eu acho que o Flamengo está muito bem credenciado para esse jogo. A gente precisa lembrar que são 2-0 para levar para os pênaltis. Isso. 3-0 para garantir a vaga. Se o Flamengo fizer um gol, tem que ganhar de 4. O Santos tem que ganhar, fazer 4. Aí é muito complicado. Se tomar um gol, aí a situação do Santos... E legal o Diego voltando na Vila, né? Isso é uma coisa bacana. Isso é bem interessante. Pode falar. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Qual dos paulistas avança na Copa do Brasil? Apenas Santos, 18%, nenhum dos dois, 14%, os dois, 39%. Olha, o pessoal está otimista. Você viu? O programa de hoje termina por aqui, daqui a pouquinho tem Jornal da Gazeta e amanhã a gente volta com mais Gazeta Esportiva. Até amanhã, boa noite para você. Abraço, até domingo no mês.